Boa notícia, hein? O desempenho do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes não está passando desapercebido e tem campeão do mundo elogiando o zagueiro tricolor, tem goleiro mundialmente famoso falando da atuação do Flu e tem adversário tricolor rasgando elogios ao nosso capitão. Além disso, a gente vai falar um pouquinho de uma declaração importante do Hércules, tem sido a sensação do mata-mata do Fluminense, foi eleito o homem do jogo contra o Al Hilal, fez o gol da classificação. Ele falou sobre uma polêmica que ele acabou sendo envolvido nos últimos meses no Flusão. E, além disso, acabou o silêncio. O Fred finalmente se pronunciou. O Fred estava sumido, ele explicou o que está acontecendo com ele. Então tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Vou ser muito sincero com vocês aqui, essa notícia que eu vou trazer agora é algo que realmente eu não imaginava 2, 3 meses atrás. O Freitas chegou no Fluminense com muita desconfiança, é um zagueiro argentino, estava no futebol peruano, veio do Alianza Lima para cá, o Fluminense investiu ali quase 20 milhões de reais na sua contratação e ele acabou sendo bastante questionado nessa chegada, né? Não era um jogador que trazia tantas credenciais assim para o Fluminense fazer esse investimento, que não é grandes coisas no mundo da bola hoje, a gente sabe, mas que para o Fluminense sempre foi um dinheiro bastante relevante. Apesar disso, sobretudo na Copa do Mundo de Clubes, o desempenho do Freitas, tá cada vez melhor, é uma peça muito importante desse time do Renato Gaúcho, fez uma partida fantástica contra o Borussia Dortmund, apesar de ter falhado em um dos gols contra o Ulsan. Eu gostei da partida dele ali naquele jogo também, ele faz um gol, mas algumas recuperações de bola que ele conseguiu em contra-ataque dos coreanos salvou ali o Fluminense, tem feito uma campanha muito bacana na competição. E aí é uma coisa, né, que eu acho que ninguém imaginava, eu falo por mim, eu não imaginava mesmo falar sobre isso aqui num vídeo, mas o Materazzi, campeão do mundo pela Itália, foi um grande zagueiro, canhoto, por sinal também, rasgou elogios ao Freitas e botou ele como grande destaque, ao seu ver, né, na sua visão, da Copa do Mundo de Clubes. Se liga aí no que o Materazzi falou. For me, the player impressive about defender, it was Freitas. Freitas said. Why? Because I saw him when they played against the Korean team, and it was for me it was a really good defender. He was fast, strong, and technical. So that's it. Tá aí a declaração do Materazzi, ele também, né, assim como eu, destacou a atuação do Freitas contra o Ulsan. Eu falo isso porque eu lembro que eu comentei com alguns amigos após o jogo, cheguei a comentar até numa rede social, falei, gostei muito do jogo do Freitas. Muita gente falou, não gostei, achei que ele falhou. Eu acho até que ele deu mole no segundo gol, ali na hora de marcar e tudo mais. No primeiro eu não boto a culpa nele não, mas achei a partida dele boa como um todo. E assim, o Freitas tem um detalhe muito importante que é uma coisa um pouco mais escassa, sobretudo no futebol brasileiro, que é o fato de ser canhoto, né? Ser um zagueiro canhoto é algo que valoriza ele, mas o Materazzi destacou a questão da velocidade, né? O Wilson Forte, nosso repórter, publicou, tá lá no canal do WhatsApp da Central, também ele publicou nas redes sociais da Central, um levantamento, né, da quilometragem percorrida pelos jogadores do Fluminense dentro das partidas, e o Freitas sempre é um dos que mais corre. Isso é algo muito relevante, né? Um cara muito rápido. Então, para fazer a dupla de zaga com o Thiago Silva, que é um cara que se posiciona muito bem, mas até pela questão da idade já não consegue ser tão veloz, o Freitas acaba conseguindo compensar muito bem, eles encaixam muito bem ali nessa dupla de zaga do Fluminense, que nos últimos 2 jogos se tornou um trio. O Inácio também é outro jogador, né, que eu já falei aqui algumas vezes, até a galera pegando no pé, tem uns shorts da Central que eu fiz há 3 meses ali, uma declaração minha em uma live detonando o Inácio, porque até então a passagem dele pelo Fluminense era muito fraca, e eu não retiro o que eu disse, tá? Eu acho que era muito fraca mesmo a passagem dele no Fluminense. A galera tá vendo esse vídeo agora, tô lá me conectando, você tá falando mal do cara, tá jogando muito na Copa do Mundo de Clubes. De fato, nessa Copa do Mundo de Clubes o Inácio tá jogando muita bola. Eu acho que não é exagero dizer que ele é o melhor defensor do Fluminense. Tô rasgando elogios ao Freitas aqui, o Materazzi rasgou também, mas o Inácio, nesses 3 jogos que ele fez, Mamelodi, Inter e Al Hilal, eu acho que ele é o melhor defensor do Fluminense. Thiago Silva, claro, né? Acho que a gente acaba subestimando ele por ele ser tão bom, né? Então a gente acaba nem citando tanto o Thiago Silva, porque a gente já espera que ele faça grandes atuações, mas o Inácio também tá muito bem. Então, assim, 2 jogadores que cresceram muito ao longo dessa Copa do Mundo de Clubes, tanto o Freitas quanto o Inácio, 2 zagueiros aí do Flusão.
Seguindo ainda falando de elogios feitos ao time do Fluminense, o Courtois, goleiro do Real Madrid, que pode, quem sabe, ser adversário do Flu na final dessa Copa do Mundo de Clubes, rasgou elogios ao tricolor. Já vou trazer aqui para vocês a declaração dele sobre o Flusão, mas antes eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo qual é o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, o canal alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Djalma Felipe, do Espírito Santo, para o João Carlos de Ubá, Minas Gerais, Emano Moraes, de São Bentinho, na Paraíba, para o Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais, que confirmou nos comentários, né, já está em Nova York para acompanhar o Flusão na semifinal. Um abraço para ele aí também. E Carolino Martins, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve? Cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e não esquece de falar de onde você está nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa declaração do Courtois. O Courtois já tinha dado uma declaração que chamou muito a atenção, elogiando e enaltecendo a competição, a Copa do Mundo de Clubes, né? Muita gente criticando, né? Geralmente é assim, né? Quem não é grande no mundo do futebol, quem não é vencedor, tá falando mal da competição. Então, tá lá, presidente do Porto, aí tá falando mal. Porto eliminado na fase de grupos, uma vergonha. Pessoal lá do Benfica falando mal. É só a galera assim, quem não disputou a competição, essa galera tá falando mal. Quem é cobra da bola no mundo do futebol tá elogiando a competição. O Courtois não foi diferente, ele falou sobre isso e agora elogiou o time do Fluminense e a campanha que a gente tá fazendo. Ele disse o seguinte, ó: assistimos a partida, Fluminense e Al Hilal, um pouco antes de pegar o avião pro jogo contra o Borussia Dortmund pelas quartas de final que o Real Madrid passou de fase. É um grande time, uma equipe que está indo muito bem contra muitos outros times. Se nota o nível. É um Mundial muito bom e acho que são um bom time. Tá aí então a declaração do Courtois, o goleiro belga do Real Madrid, né? Considerado por muitos um dos grandes goleiros do futebol mundial hoje, rasgando elogios ao time do Fluminense. Existe sim, né, essa possibilidade. Caso o Real passe do PSG e o Fluminense passe do Chelsea, esses dois clubes, né, os dois maiores clubes do mundo, podem se enfrentar na final da competição. E ó, não tá faltando elogio, tem mais um elogio para trazer aqui agora, mas esse elogio é ao Thiago Silva, zagueiro, capitão do Fluminense, com certeza o jogador mundialmente mais famoso dessa equipe tricolor, que é ídolo do Chelsea, né? Aliás, parar pra pensar, dos 4 semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, o Thiago Silva é ídolo em 3, né? Fluminense, Chelsea e PSG. Nos 3 clubes ele jogou e foi ídolo, né? Então é um torneio muito importante ali pro Thiago Silva. Quem sabe, né, ele não é campeão eliminando o Chelsea e em cima do PSG? Pode acontecer também, né? O importante é o Fluminense ser campeão. Mas o Cucurella, lateral esquerdo do Chelsea, jogou com o Thiago Silva lá nos Blues, rasgou elogios ao nosso capitão. Ele disse o seguinte, ó: eu acho que ele, Thiago Silva, é uma lenda do futebol, um jogador top. Nós o vemos apenas em grandes clubes. Ele me mandou uma mensagem antes do jogo contra o Palmeiras e me disse, vamos. Então tá aí o Cucurella falando, né, que o Thiago Silva prestou esse apoio aos jogadores do Chelsea, né? Agora, na semifinal não vai rolar, ele vai enfrentar o Chelsea e, se tudo der certo, vai passar para a final. Mas essa declaração do Cucurella, eu acho que ilustra muito bem a importância do Thiago Silva no futebol mundial. Assim, eu acho que eu nunca vi uma declaração de alguém que já jogou com o Thiago Silva, ou até contra o Thiago Silva, que não seja rasgando elogios aí. Tem a meia dúzia de entendedor de internet, né, que quer comentar sobre futebol e tal, que fala um monte de besteira do Thiago Silva, que o Thiago Silva é isso, que o Thiago Silva é aquilo. Mas a verdade é que quem joga bola, quem tá ali no meio do futebol, é fã do cara, né? Todo mundo elogia muito o monstro. Então, assim, isso aí ilustra muito bem a importância dele no mundo do futebol. Quero falar um pouquinho agora sobre o Hércules, né? Volante do Fluminense, deve ser titular nessa semifinal contra o Chelsea, já que o Martinelli está suspenso. Ele passou por uma situação delicada alguns meses atrás, quando saiu na mídia aí algumas informações de que ele estaria curtindo a noite, estaria curtindo a balada, informações essas que não eram verdadeiras, né? Saiu muita gente em defesa do Hércules ali, a galera que conhece a índole do jogador, para dizer que não era verdade, que isso era mentira, que o Hércules é um jogador até muito tímido, muito caseiro, não faz nem um pouco o perfil dele estar embalado. O Hércules teve um começo fraco no Fluminense, não estava tendo boas atuações, agora, né, tem uns 2 meses para cá, conseguiu subir as atuações, desde o jogo ali contra o Juventude, que ele até faz gol e tudo mais, e é uma das sensações do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Ele deu entrevista, foi eleito inclusive o craque do jogo contra o Al Hilal, e ele deu uma entrevista falando sobre esse problema, né, que ele acabou sendo vítima, passando ali
com essa fake news. Ele disse o seguinte, ó: foi algo que me afetou bastante, principalmente porque eram grandes mentiras. Acabei sendo vítima de uma situação onde nem estive perto de fazer algo parecido. Quem me conhece sabe que não é o meu perfil, mas acabou sendo replicado de forma irresponsável e me atingiu. Atingiu diretamente a minha família também, e essa foi a parte que mais me magoou, porque eles são minha base e não merecem passar pelo que passamos. Sou um cara muito dedicado e esforçado em tudo que eu faço. Não entendi por que aquilo estava acontecendo, de onde saiu aquela mentira. Primeiramente foi uma surpresa, porque pela primeira vez fui vítima de fake news. E depois tristeza, pelo fato de que todos próximos de mim sabiam que aquilo não fazia o menor sentido. E mesmo assim, eu e minha família sofremos ataques. Tá aí a declaração do Hércules, né? Realmente o René também já chegou a comentar sobre isso, né? Que o jogador ficou muito abalado com essa situação. Felizmente, né, já foi desmentido tudo isso, da situação do Hércules, não procede essa questão de night, de balada, ele tá conseguindo jogar bola, né? Meteu o gol contra a Inter de Milão, meteu o gol contra o Al Hilal. Na fase de grupos ele foi titular nos 3 jogos, jogou muita bola contra o Borussia Dortmund, então assim, tá conseguindo finalmente ser o Hércules que a gente esperava quando ele foi contratado junto ao Fortaleza. Eu falo até por mim, se vocês puxarem as lives da Central no final do ano passado, quando o Hércules já havia sido contratado, eu falava que era uma grande contratação do Fluminense, e uma coisa que eu até lembro de dizer muitas vezes, ele era um jogador que eu sempre achei tão bom, mas tão bom, que eu nem pedia no Fluminense, eu achava que o Fluminense não teria nem condições financeiras de ir lá no Fortaleza e comprar o Hércules. Então eu fiquei muito feliz quando essa contratação foi feita, e esse começo de temporada dele, esses primeiros 6 meses, vamos colocar assim, eram decepcionantes, porque o Hércules não estava conseguindo apresentar o futebol que eu particularmente esperava dele, né? A gente viu ele jogar no Fortaleza, jogar muita bola por lá, ser um grande destaque, era um dos pilares da equipe, e aqui no Fluminense ele estava demorando a se encaixar. Aí eu vou voltar a tocar naquela tecla da adaptação, né? Até pelo perfil, pela personalidade do Hércules, que a gente vê aqui, né, nessa declaração dele, e as pessoas próximas a ele, que saíram em defesa dele falando, parece ser um cara muito tímido, muito família e tudo mais. Então, assim, essa questão de adaptação, de você sair lá do Ceará, onde ele está no Fortaleza. Porque assim, vamos lá, o Hércules é de Jaicós, no Piauí. Aí ele já estava no Ceará há um tempo. Ele não é cearense, mas ele jogou no Tiradentes, se eu não me engano, no Atlético Cearense, e aí chegou no Fortaleza. Então, assim, já era uma cidade ali, Fortaleza, um estado, que ele estava acostumado, que ele estava ambientado, né? E aí ele vem para o Rio de Janeiro, é uma outra realidade. Você está morando numa outra cidade, uma cidade muito grande, assim, com todo respeito ao Fortaleza, as dimensões das coisas que acontecem no Fluminense, a proporção é sempre muito maior e tudo mais, então isso tudo afeta o jogador. E essa questão da adaptação vai ser mais fácil, mais rápido para uns, mas vai ser mais devagar, mais demorado para outros. E aí, eu acho que foi muito isso que aconteceu com o Hércules. Felizmente, ele está conseguindo agora desempenhar o seu papel. Para ser muito sincero, eu nem achei que ele entrou bem no jogo contra a Inter de Milão. Sendo muito sincero aqui com vocês, eu achei que ele e o Lima entraram em outra rotação, mas ele fez o gol da classificação, é isso que importa, a gente passou de fase. Mas eu não gostei muito da entrada dele, não. Mas contra o Borussia Dortmund ele jogou muita bola. É um cara que aos poucos está conseguindo se consolidar como uma peça muito importante nesse esquema do Renato Gaúcho no Fluminense e muito provavelmente será titular nessa semifinal contra o Chelsea, visto que o Martinelli está suspenso, tomou o 2º cartão amarelo. Uma outra situação polêmica que veio tomando conta ali do imaginário da torcida tricolor era o sumiço do Fred, ídolo do Fluminense. O Fred saiu do clube ano passado, ele era dirigente, acabou se desligando. Naquela altura a informação oficial de que por questões familiares ele optou por deixar o tricolor, e desde então não se ouvia mais falar no Fred. Fred sempre foi muito ativo em rede social, o Fred não falava nada no Instagram, o Fluminense está jogando uma Copa do Mundo de Clubes e vários ex-jogadores, ídolos do Fluminense têm se pronunciado, têm falado, Thiago Neves e Gum têm participado de transmissão, outros caras presentes no estádio vendo jogos do Fluminense, por exemplo, o lateral direito Bruno, campeão no Tetra, estava lá em Orlando, aqui em Orlando, né, no pós-jogo do Fluminense, até tirei uma foto com ele, estava lá, né, enfim, curtindo a festa, um cara que, assim, tem uma identificação ali com o clube, foi campeão brasileiro por aqui, e o Fred nada, né, a gente não viu o Fred falar nada, o Fred estava sumido, cara, cadê o Fred? Cadê o Fred? E aí agora, finalmente, o Fred rompeu o silêncio, apareceu para falar. O que a gente sabia do Fred só é que ele estava morando em Londres com a família, mas fora isso, cara, o que aconteceu? Por que o Fred não aparece? Por que o Fred não fala nada do Fluminense? Será que teve alguma briga? Será que teve alguma treta? Agora, com a palavra, o próprio Fred que postou esse comunicado aqui no seu Instagram. Fala galera, como vocês podem perceber, eu tô um pouco sumido aí das minhas redes sociais. Sumido não, né? Meu Instagram tá dando até dengue, de tão parado que ele tá. Eu fiz um compromisso comigo mesmo e com a minha família de investir nos meus estudos e dedicar um tempo de qualidade para os meus 3 filhos e para minha mulher, né? E a gente sabe que as redes sociais acabam distraindo e tomando esse tempo precioso. Mas só uma coisa poderia me fazer quebrar esse compromisso pessoal,
e você sabe que é o Fluminense. Eu quero dizer que eu tô aqui do outro lado do mundo, tô aqui no meu casulo, mas no meu casulo tem televisão e eu tô acompanhando todos os jogos. Eu, João, Júlia, Gel, Paula, a gente está se emocionando junto, vibrando muito com cada vitória. E torcida tricolor, curta muito, desfrute o máximo que puder desse momento mágico que o time está vivendo. Vocês e todos que trabalham diariamente ali no clube, se dedicando, merecem tudo isso que está acontecendo. Fiquem com Deus, boa sorte e contem sempre com o meu carinho, respeito por esse clube que eu aprendi a amar verdadeiramente, tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje o mundo inteiro fala do Fluminense. Saudações tricolores, Deus abençoe e tamo junto, sempre. Tá aí então a declaração do Fred, né, deixando claro que foi uma questão pessoal mesmo dele, né, confirmando as informações que saíram, disse que tá focando ali nos estudos, tá fazendo curso de treinador lá na UEFA e tudo mais. A gente sabe que o Fred, depois que se aposentou, ele assumiu um cargo de direção no Fluminense, mas eu lembro dele falando já na época que ele era jogador, que ele pensava em se tornar técnico. Então quem sabe Fred em breve não vira técnico, tá dando atenção aí pra família dele, mas apareceu desejando força pro Fluminense, falando que tá na torcida. Então, fim da polêmica, tá, gente? Respirem fundo, aliviados, tá tudo bem entre Fred e Fluminense. Ele segue na torcida como o grande ídolo dessa instituição que ele é. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. E aí, tá otimista que o Fluminense passa pelo Chelsea nessa semifinal da Copa do Mundo de Clubes? Será que a gente chega nessa final? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.